Fala pessoal, quem está falando é o Bruno. Venho aqui para dar para vocês mais uma aula do nosso curso de Arduino. E no vídeo de hoje a gente vai estar tratando de novas entradas analógicas, que nesse caso são entradas diretamente ligadas ao processo, né? Ao controle de variáveis e é, a, justamente nesse controle e manipulação de variáveis, vamos dizer assim. O primeiro é o sensor de luz, o fotoresistor. E o segundo é o sensor de temperatura, que nesse caso é um TNP36. O fotoresistor eu vou estar trabalhando de uma forma mais branda, sem estar preocupado com unidades de medida, até porque a unidade de medida de lumen, que seria a unidade para luz, não é uma unidade muito utilizada, né? Se a gente der play aqui, né, a questão do controle das variáveis é feita clicando o mouse em cima, né? A gente vê que a temperatura, a gente tem o número exato da temperatura que a gente vai estar imprimindo, a gente já está colocando aqui no TMP, e o fotoresistor a gente só, né, tem o escuro e o mais claro possível, né? Hum, primeiramente, a gente vai estar trabalhando com o LDR, vou até apagar o sensor de temperatura aqui. O esquema de ligação do LDR é bem parecido com uma o esquema de ligação de uma push button, pelo menos na questão, né, de que ele precisa daquilo de, entre aspas, puxar a corrente para um GND. O fotoresistor ele tem dois terminais. Esses terminais não tem polo, até porque ele é um resistor, não importa o lado que está sendo conectado. O primeiro terminal eu vou estar conectando aos 5 volts. E esse segundo terminal aqui, um conecta no A0, né? Ou qualquer entrada analógica. E o segundo eu vou puxar para o GND. É bem simples, né? Essa estrutura física. Já no programa, eu vou primeiramente fazer um programa só para a gente olhar, né? A questão do valor que essa variável está nos dando. Analógico de a zero. Aqui esse programa vai nos dar o valor literal, né, que o Arduino está lendo. Vale lembrar, né, que da aula do potenciômetro, que o intervalo do Arduino pode ser entre 0 a 1023, sendo que o 0 são 0 volts e o 1023 são 5 volts. Né? Como a gente vai estar vendo aqui no LDR e a gente vê em todos os outros sensores, o intervalo mínimo, né, o nível baixo do sensor, ele nunca vai ser igual a zero. Porque, né, se ele for igual a zero, a gente não teria como diferenciar. Se o sensor não está lendo nada, não está lendo o valor literal, né, o valor mínimo, por exemplo, sensor de temperatura. A gente não consegue diferenciar se ele está lendo que a temperatura está a menos 40, que é o intervalo mínimo, ou se o sensor está quebrado, não está funcionando e não está dando sinal nenhum. No caso desse LDR, o valor mínimo, né, é 6 unidades. E o máximo, só arrastar aqui para o mais claro, é 679. Como eu falei, a questão das variáveis, né, é em lumens. Eu não vou estar tratando de lumen aqui. Então, a gente vai fazer um programa, vamos dizer assim, chutando, por exemplo, um meio aqui. O meio seria 544, vamos dizer assim. E como vocês podem ver, né, ele não,
ele não é linear, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, ele pode ser interpretado de maneira linear, para fazer a questão da proporcionalidade, mas ele não é um sensor, né? Digamos assim, linear por, né? Por definição. Mas, né, para simplificar os programas, a gente não trabalha muito com, como eu disse, a questão de unidade por unidade de lume. A gente só trabalha, sei lá, se estiver meio claro, se estiver perto de ficar escuro, eu vou estar ligando um LED. Esses fotoresistores, eles, né, podem fazer o controle de ligação de sistemas de iluminação automática, né? Como, por exemplo, postes, né, que todo dia ligam quando está perto da noite, então, assim, o, o sistema de controle deles, né, seria por meio desses fotoresistores. Eu vou estar fazendo meio que programa, if analog read de A0, ou vamos dizer assim, menor que, sei lá, 450, que é o local que é próximo do meio, ele vai ligar um LED. No LED eu nem vou criar variável para esse LED. E se simplesmente não tiver abaixo de 450, o LED vai ficar desligado. Opa, eu acabei esquecendo da parte física. Circuito. Ligar assim retão mesmo. Então, eu vou tentar chegar aqui perto do 400. 450, no caso. Ah, eu esqueci de setar o pin 3 como saída. Agora sim. Ele já começa ligado, né? Porque está abaixo de 450. Vamos dizer assim, sei lá, esse valor de brilho máximo aqui é meio-dia, vai chegando à tarde, tal. Cadê o 450? Aí chegou à tarde, lá, ligou o LED. Assim que basicamente funciona, por exemplo, os postes na rua. Mas não só postes, né? Existem outros tipos de controle de luminosidade. Esse controle também ele pode ser feito de maneira analógica, né? Em que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, isso aqui desse jeito assim, ó. Deixa eu só criar uma variável aqui em cima. Controle igual a zero. E esse controle vai ser igual ao map do leitura analógica no porta zero, que vai de zero, vai de zero não, vai de 6 a 679, né? Como a gente vê aqui em cima, não sei se tá aqui, ó, o valor mínimo e máximo nesse caso é de 679. E a gente já está convertendo para 0 a 255, para justamente trabalhando com o PWM. Tirar esses ifs e else's. E agora sim. Ou melhor. Esse aqui ficaria ao contrário, né? Porque, né, quanto mais escuro, mais claro você quer que o LED fique. Olha, tá. Ainda tá digital right aqui, vou deixar analog right. Controle. A gente já vê aqui que no mais escuro ele está no brilho máximo. Se a gente for aumentando aos poucos, ele vai diminuindo a luminosidade até chegar
até chegar e apagar, né? Agora, vou estar passando o sensor de temperatura, e como ele é o sensor que precisa de um controle melhor das variáveis, né? Um controle melhor das unidades, vamos dizer assim, eu vou estar mostrando para vocês o que a gente chama de datasheet do TMP36. Nesse caso seria o TMP35, 36 e 37. Os três são bem semelhantes, eles só mudam alguns valores. Basicamente todos os componentes que você for encontrar num processo ou algo assim, ele vai ter isso que a gente chama de datasheet, que é basicamente a documentação do sensor. Aqui você vai encontrar informações importantes, né? Por exemplo, que o TMP36 ele tem uma voltagem de entrada, né? Que seria, deixa eu pegar ele aqui, uma voltagem de entrada que seria essa voltagem da potência de zero não, de 2,7 a 5,5 volts, ou seja, 5 volts do Arduino está compatível. Aqui tem mais umas informações, ó. Ele tem uma escala de 10 milivolts por grau. Tem uma acurácia, né, de 2 graus Celsius e uma linearidade. Essas informações aqui para a gente não são muito importantes, porque a gente não está estudando aplicações tão exatas. O limite máximo e mínimo dele, né? As especificações do caso seriam de menos 40 graus Celsius a 25 graus Celsius. Se a gente der run uma simulação aqui, a gente consegue até ver que para a gente controlar a temperatura, a gente tem, né, esses limites de menos 40 a 125 graus Celsius. E se eu for descendo aqui, ó, a gente tem uma tabela com várias informações, mas a gente vai estar olhando aqui para essa daqui, ó, que seria a voltagem de saída. Essa voltagem de saída aqui do meio, no caso, ela se refere à temperatura ambiente, que é 25 graus, a unidade milivolts, né? Ou seja, numa temperatura de 25 graus Celsius, ele vai estar me dando essa voltagem aqui. E, né, se a gente for fazer uma relação de proporcionalidade, uma regra de três simples, se a gente for ver que, né, numa escala de 0 a 5 volts, traduzida a 0 a 1023 valores, ela vai dar aproximadamente 150. E a gente vai estar olhando justamente isso agora. A montagem do TMP36 é bem simples. É só você olhar literalmente o que está escrito em cada pino, né? A potência, você vai estar conectando a potência de 5 volts, o GND ao GND e o pino do meio, que seria a saída, a uma entrada analógica. Ele não precisa de resistor, né? Como a gente viu aqui, a voltagem de trabalho, né? De 5 volts está dentro dos limites dele, então não corre risco de danificar. O programa, né? É o mesmo para a gente fazer a verificação dos valores aqui. Valores de. Opa! Pronto. Serial.print ln
grid a 0. Deixa eu apagar o monitor serial aqui. Faltou um ponto vírgula. Se a gente abrir o monitor serial aqui, ó, como eu falei, ele dá um valor próximo de 150, não é exato, né? Porque tem justamente essa pequena imprecisão, essa margem de erro, vamos dizer assim. E se a gente for olhando aqui, no intervalo mínimo, ele mostra 20 de saída, e no intervalo máximo, ele vai estar mostrando 358 de saída. E é justamente com essa saída que a gente pode estar manipulando o número do LDR. Só que no caso, a variável, né, a unidade da variável de temperatura, ela é muito importante, né, de ser mostrada geralmente em sistemas de controle. Então a gente pode tá fazendo essa conversão dessa variável que está entre 20 e 358 unidades da leitura analógica do Arduino para justamente esse limite máximo e mínimo. Eu vou estar criando aqui uma variável de, sei lá, controle. Esse é o nome da variável. E ela vai ser o map, né? Que é a relação de proporcionalidade da leitura analógica da A0, que tem um intervalo, nesse caso, de 20 a 358. E a gente já está convertendo para os intervalos mínimos e máximos de temperatura, que seriam menos 40 e 125. E aqui eu vou trocar na live grid para controle. E iniciando a simulação, a gente vai conseguir ver a temperatura que está sendo lida no momento. No caso, 25 graus, né? Como eu falei, tem uma certa imprecisão. Mas se a gente for mudando aqui, ó, em 42 graus ele mostra 42, em menos 9 ele mostra menos 8, como eles têm essa imprecisão, mas ela é normal. Ó, menos 15, 29 ele acaba mostrando 30, 33 ele mostra 33. E aqui a gente pode fazer uma espécie de layout, vamos dizer assim. Eu tô fazendo seriais.print, que no caso eu tá printando sem pular a linha a temperatura lida eu não vou usar acento porque o acento ele é bugado. Fechar aqui. Aqui eu vou colocar o serial.print a unidade, vou colocar só um C, porque se eu colocar isso aqui, né, essa bolinha do Celsius, ele também fica bugado. Deixa eu ver um serial print ln, que aqui eu vou pular a linha. Vocês vão ver que vai estar mostrando só botar um espaço aqui para ficar mais bonito. Vou colocar graus Celsius aqui. Vai ficar excessivo, vai parecer que está em um Coulomb. A gente vê aqui que ele vai estar printando, né, a temperatura ali da 24 graus Celsius. E isso pode, né? Isso pode servir para estar demonstrando no monitor. E a gente pode usar aquele programinha, né, que eu falei na aula do potenciômetro, de controle para só mostrar quando houver variação.
e, né, esse painel ele se torna muito mais, né, bonito, muito mais visível do que esse que fica repetindo um monte de vezes essa questão de, né, dos graus sem parar, o que acaba até gerando uma poluição visual. Eu também vou fazer um exemplo aqui, vamos dizer assim, um mesmo exemplo do LDR, né? Que se eu vou estar trabalhando na real com a variável controle, se, sei lá, se o controle for maior que 40, né? Se tiver um pouco quente demais no sistema, opa, eu vou acender um LED vermelho de emergência, vamos dizer assim. Vou até fazer ele piscar para aparecer um. Melhor, vou deixar ele só desse jeito, porque para fazer piscar vai demandar um pouquinho de trabalho. IELC. Eu desligo esse LED. Então, o código está pronto, é só adicionar o mesmo LED que estava aqui antes. Adicionar ele de forma grosseira de novo. GND. Resistor aqui. Puxar ele para baixo para não ficar na frente. Aqui vai no 3. Deixa eu abrir o código para a gente ver o monitor. Aqui, ó, se eu colocar um valor, eu acabei colocando em cima de 40, valor de 48, você vai ver que ele vai estar ligando. Como diz o Tinkercad tá travado, então. Eu também esqueci de definir ele como saída. Então, como vocês viram, quando não define como saída, ele, né, ele tenta ligar, mas não liga. Agora sim ele ligou. E, né, utilizando essa mesma lógica, você pode fazer, sei lá, um controle de temperatura entre 40 e 30. Se a temperatura estiver maior que 40 ou menor que 30, você está ligando o LED, ele começa em 25 graus, ele já começa ligado. Se botar em 32, ele vai desligar. Forma lenta mais uma vez, porque a questão é bem travada. E, né, utilizando essa lógica aí, você vai estar podendo utilizar não só esses sensores, mas se você pegar a documentação dos sensores, interpretar, você consegue entender quase todo tipo de sensor que se for apresentado ao longo da vida, né? Te dando essa mesma lógica de proporcionalidade. Então, basicamente, o que eu tinha para falar hoje é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima aula.